TRBL11, o Fundo de Galpões Logísticos da Telos Rio Bravo. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora no dia 13 de junho de 2025. O fundo que tem uma situação lá em relação ao CLC de contagem locado aos Correios. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que tem um patrimônio líquido total de 735 milhões, iniciou as atividades em 2012, tem 5 ativos na sua carteira, 255 mil metros quadrados de ABL, 11 inquilinos, um prazo médio dos contratos de 7,48 anos. Na data que eu gravo aqui com vocês, o TRBL 11 cota na B3 a R$ 60,08, 0,63 é o P sobre VP, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 31,25%. Desde setembro de 2024, a cota lá no mercado secundário vem decrescendo, decresceu bastante agora em dezembro, chegando aos R$ 54,37, e desde então teve um pequeno fôlego, não superando esta linha aproximada dos R$ 60. A última distribuição foi de 58 centavos por cota, paga agora no dia 13 de junho de 2025, fazendo yield mensal de 0,91, anual de 13,69%. A cotação no mercado secundário, como vimos, se encontra bastante amassada, e isso reflete aqui na rentabilidade, porque desde o início dessas notícias negativas em relação ao fundo e à gestão do imóvel lá de contagem, a cota mergulhou bastante no mercado secundário, o que produziu reflexos aqui na rentabilidade do fundo, que no período trouxe uma rentabilidade negativa de 24,12%, frente ao CDI, que deu 23,32%, o IPCA 9,41%, o Ibovespa 18,62% e o IFIX 7,66%. E conforme verificamos aqui no Investidor 10, a rentabilidade do fundo bastante amassada, bem inferior ao CDI, ao IFIX, ao IPCA e também o Ibovespa. Investindo R$1.000 há 2 anos, teria hoje o cotista perdido o valor, chegando aí a R$ 758,80, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A cota patrimonial do fundo segue lá na casa de R$ 95,00, R$ 95,06. Então, ponto de atenção aí é a rentabilidade do TRBL11. Mas, voltando aqui para o relatório, segundo a gestão, em maio, o fundo apurou uma receita operacional de R$ 4.190.000, o equivalente a 54 centavos por cota, o que levou a um resultado de R$ 3.150.000, o equivalente a 41 centavos por cota. Como já sinalizado nos vídeos passados e também no relatório anterior aqui pela gestão, o aluguel da Braskem não foi recebido em abril, o que afetou lá as receitas do fundo, mas ele já foi pago agora, em maio, devidamente corrigido, inclusive com os encargos referentes ao atraso. Em relação aos reajustes, foi aplicado um reajuste para o aluguel da Dican lá no Grulog. O valor passou a refletir no caixa do fundo a partir deste mês, contribuindo aí para a geração de receitas nos próximos períodos. Em relação às movimentações de balanço, há aí uma renegociação em relação à última parcela a pagar lá da aquisição do Ampar. Segundo a gestão, ela conseguiu uma redução desta parcela de R$ 13.600.000 agora para 10 milhões, dos quais o fundo já pagou 6 milhões e os 4 milhões serão pagos agora em janeiro de 2026. Em relação ao Grulog, também houve o pagamento de aproximadamente 20 milhões, será quitada agora em outubro de 2025. Lembrando que esta última parcela será quitada agora em outubro de 2025. Este pagamento de 20 milhões foi referente aí à terceira parcela da aquisição do ativo. Com tudo isso, pessoal, a gestão comenta aqui que ela reduziu o passivo do fundo, chegando aí na casa dos 30 milhões e 300 mil reais, o que é muito positivo. Em relação aos Correios, segue lá a busca de uma defesa judicial, estruturando aí o ingresso desta ação judicial com base na cobrança da multa rescisória que ocorrerá em momento oportuno. Com isso, a gestão comenta aqui que o inquilino ele segue lá na posse do imóvel, mas já iniciando as operações lá de deixada do imóvel, com as retiradas de equipamentos e pertences, e a gestão espera que logo, logo ela já consiga a recolocação deste imóvel no mercado. Isso porque lá para aquela região se tem aí uma baixa taxa de vacância e uma alta liquidez. Então, os Correios agora dando no pé em relação ao imóvel, tomara que a gestão consiga
realocá-lo. E aí depois, num segundo momento, tudo que foi gasto aí em relação aos Correios, principalmente com uma possível quebra de contrato com o inquilino deixando de pagar os aluguéis desde meados de outubro, novembro de 2024, fica para um segundo momento, então, depois o ingresso da ação judicial com base na cobrança da multa rescisória, o que, segundo a gestão, ela destaca aqui que ocorrerá em momento oportuno. Está aí as obras já sendo realizadas, agora muito mais focadas aí em acabamento interno, porque as obras estruturais principais já foram, inclusive, realizadas, como o croquis menciona aqui pela gestora. Em relação ao DRE do fundo para maio de 2025, ele fez um total de 4.190.000 de receitas imobiliárias. Lembrando que em abril estas receitas foram apenas de R$ 1.941.000, muito impactadas lá pela falta de pagamento lá em relação à Braskem do Ampar, mas agora ele fez esse total de 4 milhões, subtraídas as despesas de 1.286.000, chegando aí a um resultado por cota de 41 centavos, dos quais ele distribuiu 58 centavos, tendo aí acumulado no primeiro semestre do ano 31 centavos por cota. Em relação ao patrimonial, segue lá R$ 95,06, fazendo na média aí na distribuição de 58 centavos um dividend yield anual aproximadamente de 10,7%, se considerada a cota lá no mercado secundário, já na cota patrimonial fazendo um yield anual de 7,3%. Então, como comentamos, importante o cotista ficar atento a esta rentabilidade do fundo. Ele teve um total de 494 milhões em imóveis, 23 milhões em caixa, 7 milhões de aluguéis a receber, 411 milhões, um saldo aqui positivo em relação a outras aquisições, 936 mil reais é o total de ativos do fundo, o que subtraindo aí as aquisições de 191.490.000, chega aí um patrimônio líquido total de 735 milhões. Em relação ao desempenho, como comentamos, segue lá abaixo do IFIX e também do CDI, ponto de atenção, ao volume médio diário na B3, 471 mil reais. Em relação às distribuições aqui por estado do fundo, ele tem 3 ativos em São Paulo, um ativo em Minas Gerais e um ativo na Bahia. São ao todo 5 imóveis, o maior deles aqui é o CLC Contagem, locado ainda, por enquanto, aos Correios. Para o Galpão de Guarulhos, ele tem uma ocupação física de 67,3%, portanto, aproximadamente 33% de vacância, ponto de atenção. Em relação ao tipo de contrato, segue aqui 62% em contrato atípico, 38% em contratos típicos, 84% deles indexados ao IPCA. Tem aqui a maior exposição geográfica para o CLC de Contagem. Os locatários, 48% são referentes ao Correios, tem 48% aqui também relacionados ao setor de e-commerce. Prazo médio dos contratos, 7,48 anos. 11% deles vencendo apenas em 2027. Em relação à vacância, a gestão comenta que apenas a vacância física na ordem de 2,5% aproximadamente, mas se contarmos aqui a vacância financeira, ela está bem alta, possivelmente em patamares aí superiores a 30%. Isso porque, se considerarmos que os Correios correspondem aqui a aproximadamente 48% das receitas contratadas aqui do fundo, ele deixando de realizar o pagamento dos aluguéis, então é provável que a vacância financeira do fundo esteja superior a 30%. Em relação à alavancagem do fundo, ele tem aí um total de saldo devedor de 133 milhões para quitar, inclusive em relação ao CLC Contagem, sendo 6 milhões agora para amortizar em 2025, e, segundo a gestão, o fundo continuará honrando com suas obrigações e realizando o pagamento das parcelas do CRI em relação aos Correios, mesmo não tendo aí o recebimento dos aluguéis. Lembrando, tá, que o pagamento do principal não tem impacto no resultado do fundo, mas apenas o pagamento dos juros que impacta o resultado do fundo, sendo que os juros mensais projetados após as carências têm representação baixa nas receitas recorrentes projetadas após o mesmo período. Perfeito, pessoal? De TRBL11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo. Ele segue consumindo as reservas, ela que era negligenciada nos relatórios passados, inclusive um amigo aqui do canal comentou, mas agora a gestão volta a publicar aqui neste relatório a reserva que hoje, segundo o que dá para se inferir aqui do relatório, é de 31 centavos por cota. Esta informação não continha no relatório passado,
Inclusive, comentávamos isto aqui no último vídeo do fundo no canal. Então, importantíssimo ficar atento, porque ele apenas faz 41 centavos por cota, de um rendimento de 58, consumindo aí aproximadamente 17 centavos por cota, isto para manter o patamar de distribuição lá em 58 centavos. Perfeito, pessoal? De TRBL11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 horas da manhã e o segundo às 11 horas. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário, através da leitura de relatórios gerenciais e dos principais documentos divulgados pelos fundos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.